Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional. O tema da mensagem de hoje é: o que há depois da morte? Nossa passagem de hoje é Lucas 16, versículos 19 a 31. O que há depois da morte? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Vamos nos aprofundar na palavra? Jesus, em certo momento de seu ministério, contou a história de Lázaro e um homem rico. Alguns interpretam esse trecho dos evangelhos como sendo uma parábola, mas um estudo mais profundo revela que esse provavelmente não é o caso, pois todas as parábolas começam com a seguinte expressão: Disse-lhes Jesus uma parábola a respeito de... E aqui não vemos essa introdução. Podemos concluir que este relato é um caso verídico. Algumas Bíblias colocam um título antes deste texto, dizendo A Parábola do Rico e do Lázaro, mas esses títulos que encontramos ali são inseridos pelos tradutores e não pertencem ao texto original inspirado. Outro ponto importante que caracteriza essa passagem como uma história verdadeira é que temos o nome próprio Lázaro sendo citado, enquanto as parábolas nunca usam nomes próprios, mas sempre citam personagens fictícios. Eis que o semeador saiu a semear, certo homem tinha 2 filhos, o reino dos céus é como um negociante, etc. Tudo indica então que quando Jesus cita o nome Lázaro, estava se referindo a uma pessoa real. E talvez o Salmo 9 possa nos esclarecer por que o nome do rico não é citado, quando diz no verso 5 que o nome do ímpio não é lembrado na presença de Deus e é apagado para sempre. Então, voltando para o conteúdo da passagem de hoje, Jesus está revelando o que acontece depois da morte. Temos Lázaro, uma pessoa que foi salva e que foi para o paraíso, e o rico que não foi salvo e foi para o inferno. Ou seja, na vida após a morte, existem esses 2 lugares: o céu, o paraíso, chamado aqui de seio de Abraão, e o inferno, ou Hades. Examinando esse relato, também podemos afirmar que existe vida consciente depois da morte, pois tanto Lázaro quanto o rico sentem dor ou descanso, veem, ouvem, conversam e até se lembram de parentes vivos na terra. Então, a Escritura nos revela que o destino daqueles que rejeitam o amor de Deus e não creem em Jesus como Salvador é o inferno. Ali as almas sofrem, atormentadas com fogo. Para o paraíso vão aqueles que, enquanto estavam vivos, creram em Jesus como Filho de Deus e Salvador.
Nesse lugar maravilhoso e abençoado, a alma do cristão desfruta de consolo e descanso na presença de Deus. Também vemos que essas regiões estão separadas por um grande abismo. Ou seja, os que estão de um lado não podem ir para o outro e vice-versa. Isso mostra que não é possível mudar o destino eterno após a morte. E o texto diz ainda que os mortos não podem voltar ao mundo dos vivos, nem sequer para alertá-los do juízo. Por isso podemos ter certeza de que não é possível que vivos tenham qualquer comunicação com aqueles que já morreram. Portanto, louvemos ao Senhor, pois tendo sido salvos em Cristo, não precisamos mais temer a morte. Sabemos o que está reservado para nós nos céus. Reflita e ore comigo. Apesar de sermos pecadores, a salvação de Deus nos alcançou através da vida, obra e morte de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho amado a este mundo para dar vida eterna a todo aquele que crê em Jesus. E após a morte estaremos na presença dele por toda a eternidade. Por isso, louve a Deus de todo o seu coração. Como cristãos, não precisamos temer a morte, pois agora ela é o passaporte para a presença de Deus. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza disso que disse: já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Que preciosa esperança! Você conhece alguém que ainda busca respostas sobre o que acontece depois da morte? Pense em como você pode trazer entendimento, consolo e paz para essa pessoa com os ensinamentos da história de Lázaro. Se a pessoa em questão ainda não conhece o Senhor, use esta oportunidade de proclamar o Evangelho e ore para que ela seja tocada pelo Espírito Santo e venha a crer em Jesus de todo o coração. Vamos orar? Amado Deus e Pai, eu te louvo e te bendigo, pois o seu amor ultrapassa tudo aquilo que podemos imaginar, pois o Senhor nos deu aquilo que tinha de mais precioso, seu Filho amado. Obrigado por agora não precisar mais temer a morte, pois sei qual o meu destino após partir desta vida. Te agradeço também pelo futuro glorioso que tem preparado para mim nos céus, juntamente com os anjos e sua presença eterna. Anseio por este grande dia e desejo te louvar e adorar para sempre. Em nome de Jesus. Amém.